Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler essa porção da tua santa, bendita e eterna palavra. Te suplicamos que, por misericórdia e graça, por teu Espírito Santo, o Senhor visite os nossos corações nesta manhã, Senhor. O Senhor traga para a nossa vida a tua verdade, Senhor. O Senhor opere o teu milagre em cada um de nós. O Senhor realize os teus propósitos, Senhor, em Cristo Jesus, em cada um de nós. De tal maneira, Senhor, que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido em todos nós, em nosso meio, porque Tu és digno. E todas as coisas que há nos céus e na terra existem para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos sustente na Tua presença neste momento, para falarmos, Senhor, do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos ficar com a nossa atenção voltada mais para o versículo 10 destes versículos que lemos, né, onde temos a tão conhecida oração do Pai Nosso, né, que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Então, versículo 9 e 10, lendo mais uma vez, diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Normalmente, no meio cristão, digamos assim, esta oração, né, ela é usada como uma oração modelo. E o mais comum é a gente ouvir as pessoas repetindo esta oração ensinada por Jesus. Afinal de contas, foi ele, né, que pronunciou estas palavras, né? Mas, se fizermos apenas isso, estaremos bastante distante daquilo que o Senhor Jesus, na verdade, quis ensinar aos seus apóstolos naquele momento, né? Ele não estava ensinando uma oração para ser repetida, né, para ser falada aqui ou ali. Mas, na verdade, ele estava ensinando os seus discípulos algo muito maior, né? Algo mais profundo.
que era a maneira correta, né? Ou o que realmente deveria estar no coração deles, quando eles se colocassem diante do Pai em oração. E ele apresenta aqui vários grandes motivos, né, para que os apóstolos orassem em favor deles. E dentre estes vários, nós vamos destacar aí, né, o que está no versículo 10, onde Jesus disse que eles deveriam orar ao Pai, pedindo para que, assim como a vontade do Pai é feita nos céus, também fosse feita na terra. Ou seja, assim como no céu, né, a vontade do Pai é plenamente atendida, isso também chegasse entre nós, né? Fosse trazida para este mundo, fosse manifestada aqui em nosso meio. E então, olhando para esse versículo, né, tomando essa porçãozinha, nós ficamos assim, maravilhados com isso, né? Maravilhados. E a vontade de Deus, ela é plenamente satisfeita, atendida no céu. Então nós podemos ver nessas palavras do Senhor Jesus, né, que nos céus, ou na presença de Deus, existe uma realidade completamente diferente daquela que nós conhecemos aqui nesse mundo. Algo que não tem paralelo, né, aqui nesta terra. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, né, aos apóstolos ali. O Senhor está dizendo que a mente, né, ou aquilo que governa o mundo de Deus, né, é completamente diferente daquela mentalidade, né, ou daquela mente que governa o mundo dos homens. O padrão dos céus, né, é completamente diferente do padrão desta terra. Ou seja, até aquele momento, né, era correto dizer, afirmar, né, que essa perfeição, essa harmonia, essa realidade tão santa, né, não era conhecida por ninguém nesse mundo. Mas o Senhor Jesus, ele diz que os apóstolos deveriam orar a Deus, orar ao Pai, né, para que essa situação mudasse. Para que aquilo que até então só existia nos céus, né, no reino de Deus, viesse até nós. Fosse também conhecida por nós, se tornasse a nossa experiência, fizesse realmente parte da nossa vida, fosse nosso também. O Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos, né, que a maneira como as coisas são feitas, né, nos céus, ou seja, como a criação santa, né, que está na presença de Deus, se movimenta em relação à vontade de Deus, né,
é completamente diferente da maneira como a criação que está nesta terra se movimenta na presença de Deus em relação à sua vontade. Há algo maravilhoso, né, nisso, glorioso nisso, e deve ter sido assim bastante impactante para os apóstolos ouvirem, né, esta verdade, mas ao mesmo tempo deve ter sido assim muito triste, né, ouvir isto, né, do Senhor Jesus. Porque o Senhor anuncia aqui a nossa total falência, né? A nossa pobreza, a nossa esquisitice, porque estamos de fora, né? Cegos em relação à vontade de Deus. A maneira como ela atinge, ou deveria atingir, né, a nossa vida. E como eu já disse, nessas palavras do Senhor Jesus, ou seja, assim como a tua vontade, né, é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra, há uma intenção, um desejo, né, que é manifesto nessas palavras, que procede do coração do Filho de Deus, né, que isto mude. Que essa realidade, né, gloriosa que está nos céus viesse aqui para a terra. Ouvir isso foi maravilhoso também, né? Trouxe, com certeza, esperança, né? E muita esperança no coração daqueles apóstolos. Às vezes os homens, e isso ocorre com frequência, né, choram e gemem neste mundo, né? Mas nem sempre consegue se lembrar que o mundo jaz no maligno, né? E por isso há nele esse choro e esse gemido. Né? Mas neste mundo de Deus não há choro e nem gemido. Porque lá a vontade de Deus, ela é completamente realizada, né? Está presente na experiência de todos. Então o Senhor Jesus está dizendo para os apóstolos que eles deveriam orar, que eles deveriam pedir ao Pai, né, para que esse mundo celestial, essa realidade celestial viesse aqui para a Terra e fosse também a experiência dos seus filhos. E uma terceira coisa que temos aí, né, é que o Senhor Jesus fala que essa vinda, né, ou a descida dessa realidade celestial para esse mundo que nós vivemos, né, ela seria discriminadora. Ela não estaria, digamos assim, disponível a todos os homens. Ela não alcançaria todos os homens. Nem todos os homens teriam a experiência com ela. Mas seria algo restrito à família de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino. Ou seja, era algo que deveria ser solicitado, né, pedido, mas que estaria apenas disponível, né, para a família de Deus, para o povo de Deus. Então veja, queridos, que o mundo que jaz no maligno, ele nunca vai deixar de estar no maligno, até que o Senhor venha. Mas há algo maravilhoso para o povo de Deus. E que Deus, o Pai, derramou sobre os seus filhos. Que é a bênção, né? A graça de poderem desfrutar ou de participar, né, daquilo que até então só era realidade nos céus, na presença de Deus. Veja como esta oração, né, essa palavra do Senhor Jesus é grande, irmãos. Mas como ela também é comprometedora. E como ela deve impactar a vida dos salvos. E esta é uma ambição santa, né? Isto sim deve ocupar o nosso coração. Talvez isso estivesse no coração de Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, né? Ele diz que nós devemos pensar, nos ocupar, né, com as coisas de cima. Com as coisas que pertencem, né, aos céus, aonde Cristo está. A igreja do Senhor Jesus, e só na igreja do Senhor Jesus, estão presentes, né, os mais altos, elevados desejos colocados pelo próprio Espírito de Deus no coração dos santos. Só na igreja vai haver esse desejo, né, de que a vontade de Deus sendo satisfeita plenamente, esteja também na terra, na vida dos salvos, daqueles que em Cristo Jesus foram chamados para a glória de Deus. Às vezes nós oramos, né, por coisas tão pequenas, né? Devemos orar pelas coisas pequenas, mas o nosso coração deve ter coisas grandes diante do Senhor, né? Às vezes oramos a Deus, Senhor, a minha laranja não está crescendo. Ah, meu cachorrinho está gripado. Senhor, está tão calor hoje. Mas o Senhor Jesus está dizendo para os apóstolos, orem, para que aquela maravilha que existe diante do Todo-Poderoso venha para a terra e seja a vossa experiência aqui nesse mundo. No Evangelho de João, capítulo 3, eu queria que você abrisse a palavra de Deus.
Evangelho de João, capítulo 3, verso 11 e 12. O Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, já falou várias coisas para ele, e Nicodemos não está entendendo, né, o que o Senhor está falando. E aí então o Senhor diz assim para Nicodemos, né? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Né? Então Nicodemos era um mestre em Israel. E o Senhor falou para você, não está entendendo nada, Nicodemos, né? Você não consegue entender nem as coisas desta vida. E se eu falar das celestiais, só que o que eu tenho falado, né, são coisas verdadeiras. Verso 11. São coisas que temos visto, que são realmente reais, né? Mas Nicodemos estava cego e não conseguia ver absolutamente nada. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, nos quais... Eu vou ler o 3 junto com o 4, irmão. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Neste versículo, Paulo fala que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o homem, enquanto na sua incredulidade, ele não consegue ver absolutamente nada daquilo que pertence ao Evangelho, que pertence ao Deus eterno, que pertencem ao mundo celestial do Senhor Deus, porque ele está cego, ele é terreno, ele é apenas deste mundo. No capítulo 2 de Efésios, um pouquinho para frente, verso 2 e 3, Paulo descrevendo a situação de todos antes de serem alcançados pela graça de Deus, ou seja, o homem na sua incredulidade. Ele diz assim, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos das desobediências, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que o homem incrédulo está completamente limitado, né, aos seus próprios pensamentos, aos seus desejos, as sugestões do próprio diabo, como esse texto narra. E ele não conhece absolutamente nada dessa vontade santa e perfeita de Deus que opera gloriosamente
no seu reino, né? Como disse o Senhor Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 2, voltando aí um pouquinho. A partir do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século e nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja que o texto fala, né, que os homens, na sua própria sabedoria, eles não conhecem absolutamente nada de Deus. E porque não conhecem nada de Deus, eles crucificaram o Senhor da glória. E Paulo diz aí que o que Deus tem preparado para os seus filhos, né, nunca chegou aos olhos dos homens, nunca penetrou no coração humano, né, está totalmente guardado, né, reservado para os seus filhos. Né? E é sobre isso que Jesus está ensinando os seus discípulos, para que eles orem, né? Para que essa vontade de Deus, essa vontade eterna de Deus, esse mundo de Deus, né, venha até a sua casa, até seus filhos. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, foi enviado a este mundo, né, para revelar o que Deus tem preparado para o seu povo. E o que Deus tem preparado para o seu povo é maravilhoso, porque está nessa vontade santa e eterna de Deus que governa o seu mundo celestial. Orai para que a vontade de vosso Pai, que é feita no céu, seja feita na terra, ou seja, entre vós e em vós. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. O incrédulo, ele não tem acesso. Ele está completamente alheio. Mas aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a ver. Ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus a esta vontade do Pai. Os segredos do Pai vão sendo revelados para ele. Vão sendo mostrados para ele. Aquilo que nunca chegou ao coração do homem e aos olhos do homem, agora pelo Espírito Santo, sim, chega sim.
Por isso que o Filho de Deus, ele vai crescendo e ele vai tendo os seus motivos, né? Ele vai tendo as suas causas, ele vai tendo aquilo que realmente governa o seu coração, no mundo de Deus, na vontade de Deus, na presença de Deus, no reino de Deus, naquilo que pertence ao propósito eterno de Deus e não mais neste mundo. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta dizer para o incrédulo a respeito da vontade santa, perfeita e maravilhosa do Pai, que governa todas as coisas, porque para ele isso é loucura. Ele não aceita, ele não crê, ele não entende, ele não recebe isso no seu coração. Mas aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, não, ele acolhe, ele recebe, e isso passa a ser um poder que governa a sua vida. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus preparou para a sua glória desde os tempos eternos, aqui é chamado de mente de Cristo. Ou aquilo que governa o Filho de Deus. Aquilo que conduziu o Filho de Deus em cada passo que ele deu neste mundo. E Paulo, como salvo, como membro do corpo de Cristo, como filho do Senhor, ele afirmou que essa mente de Cristo fazia parte da sua experiência. Já estava operando também na sua vida. Já tinha sido, já tinha conquistado o seu coração. E, portanto, as coisas de Deus não eram mais segredos para ele. Muito pelo contrário, eram coisas eternas, espirituais, mas reveladas, compreendidas, sabidas por seu coração. Irmãos, no capítulo 2 de Efésios, eu queria que você abrisse lá novamente, versículo 6. Nós já lemos esse texto até o versículo 3, né? Mas agora eu vou ler o 4, 5 e o 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Maravilhoso isso. Veja onde o Pai colocou os seus filhos. E colocou em Cristo Jesus
nos lugares celestiais. Ele colocou os seus filhos em Cristo Jesus, aonde a vontade de Deus, o desejo eterno do coração de Deus é plenamente satisfeito e realizado. A igreja, ela não está à parte de Cristo. Ela não está separada de Cristo. Ela não está distante de Cristo. Pelo contrário, ela está em Cristo. E estando em Cristo, ela está assentada à direita de Deus. Ela está junto com o Todo-Poderoso. Ela foi introduzida plenamente nesse lugar onde a vontade de Deus é atendida, é realizada. No livro de Atos, no capítulo 17, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo, pelo Espírito de Deus, ele afirma nesse versículo que acabamos de ler, né, que Jesus Cristo é a vara de medir de Deus. É o padrão de Deus. É o medidor de Deus. O Senhor Jesus é aquele que julgará todas as coisas. Todas as coisas que agradam o coração do Pai, ou seja, a vontade do Pai é plenamente realizada, satisfeita em Cristo Jesus. A medida de Deus, o padrão de Deus. E é ali que o Senhor nos colocou. E é sobre isso que Jesus está ensinando os apóstolos, né? Para que eles clamem ao Pai, para que essa realidade venha até a terra, desça para este mundo e faça parte da história, da experiência de cada um deles. No capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, o autor disse o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor Jesus, ele viveu uma vida santa, sem pecado. Nele não foi encontrado pecado. Então o padrão de Deus, a medida de Deus, é Cristo Jesus. E como medida de Deus, ela é constituída de uma tal forma que nela não há pecado.
Então, aonde a vontade de Deus é realizada, aonde a vontade de Deus é plenamente satisfeita, há santidade perfeita. Não há pecado ali. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele afirma a mesma verdade. Capítulo 2, verso 22. Se referindo a Cristo Jesus, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja, irmãos, que o Filho de Deus, o varão medida de Deus, nele não há pecado. Aonde a vontade de Deus foi plenamente realizada, não existe pecado. Existe santidade perfeita. Existe santidade perfeita. Eu queria ler um outro texto com você, em 1 Coríntios, capítulo 2, nós já lemos esse texto, mas eu quero chamar a atenção para... Capítulo 2. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque a qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja, irmãos, que nós precisamos desta revelação do Espírito Santo de Deus para a gente enxergar estas coisas. Nós precisamos do Espírito de Deus, da revelação do Espírito de Deus, para a gente enxergar que Cristo Jesus é a vontade de Deus realizada. Para enxergarmos que no Filho de Deus, a vontade de Deus, toda a vontade santa de Deus é realizada. E é realizada de tal forma que Deus tem nele todo o seu prazer. E nós precisamos dessa revelação do Espírito Santo de Deus para podermos enxergar que, sendo Cristo Jesus, aquele que cumpriu a vontade de Deus, ou aquele que é a própria vontade de Deus satisfeita, né? Nele não há pecado, mas apenas santidade
perfeição. Então, quando nós oramos a Deus para que a vontade de Deus que é feita no céu seja feita também na terra, o que nós estamos pedindo ao Senhor? Nós estamos pedindo ao Senhor que o Filho de Deus faça morada em nossos corações, seja formado em nossas vidas. Nós estamos pedindo ao Senhor que verdadeiramente cada um de nós seja um com Ele. O que nós estamos pedindo ao Senhor é que Cristo seja visto em nós. O que nós estamos pedindo ao Senhor, estamos pedindo para sermos testemunhas verdadeiras do Filho de Deus nesse mundo. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, o texto bastante conhecido. O apóstolo João diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, quando a vontade de Deus tocou essa terra em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, quando a vontade de Deus que é feita no céu veio aqui, se colocou entre nós, especialmente entre o seu povo, João disse que ele não foi recebido. Não quiseram, rejeitaram a vontade de Deus. Desde Adão até o dia em que o Senhor, feito carne, nasceu neste mundo, a vontade santa de Deus nunca foi feita nesse mundo. Ela é feita no céu. Mas chegou o tempo, chegou a hora que aquilo que Deus tinha guardado no seu coração, nos seus propósitos eternos, né, haveria de acontecer. Ou seja, que aqui na terra também a vontade de Deus seria feita. E lá estava o Senhor, no meio do seu povo. E a Escritura diz que ele foi rejeitado por seu povo. Irmãos, orar a Deus pedindo para que a vontade dele seja feita aqui na terra, não é outra coisa senão pedir que Cristo Jesus seja formado em você. É sério isso? Muito sério. Mas não há nada mais glorioso do que isto. Porque a vontade de Deus nesse mundo não é feita à parte de Cristo. Não existe nenhum outro lugar que a vontade de Deus é feita neste mundo. Ela é feita em Cristo Jesus, que habita o seu povo por meio do Espírito Santo de Deus. Os filhos tomam conhecimento disso
Porque o Espírito Santo revela isso a eles, mostra isso a eles, planta isso em seus corações. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, o Senhor disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo jaz no maligno. O mundo faz a vontade do diabo, faz a vontade da carne. Não faz a vontade de Deus. Tudo que o mundo faz é pecado. A vontade de Deus é feita em Cristo Jesus. A vontade de Deus foi encontrada em seu Filho. Mas ele é o cabeça de um povo. O Cristo corporativo está nesse mundo e nele a vontade de Deus é feita por obra do Espírito Santo, por revelação do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus disse: assim como me odiaram, vão odiar vocês também. Mas todo aquele que é tirado do mundo, a mente governante que assume a sua caminhada aqui nesta terra, é a mente de Cristo. É a mente aonde fazer a vontade do Pai governa todas as coisas. Jesus disse que a comida dele aqui nesta terra não era outra senão fazer a vontade daquele que o enviou. No capítulo 16 de João, aproveita que está aí pertinho, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Veja que o único que pode fazer isto é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a obra que o Espírito de Deus faz no nosso coração, na nossa vida, não é fazer de nós um imitador externo de Cristo Jesus. Alguém que replica externamente algumas coisas que o Senhor Jesus fez. Não. A obra que o Espírito de Deus está fazendo
na vida dos salvos, dos remidos, né? É revelar Cristo lá no seu coração. É formar Cristo no seu coração. Quando Deus fez a promessa lá no Antigo Testamento, Ele disse que iria escrever os seus mandamentos, não em pedra, né, mas no coração do homem. De tal maneira que aquilo se tornaria realidade. O seu ser seria feito, constituído de uma nova maneira. Seria regenerado, seria recriado. No capítulo 4 de Gálatas, falei 4? É capítulo 5, desculpa, irmão. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Os que são, aliás, ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que escreve no nosso coração a glória do Filho de Deus. E escreve de tal maneira que a vontade do Senhor, ela se torna a nossa vontade. E o desejo que o próprio Espírito de Deus coloca no nosso coração é de viver esta vida para a glória do Senhor. Uma última coisa, quero compartilhar com os irmãos, e queria que vocês pensassem comigo, como a vontade de Deus é feita nos céus. Nós conhecemos mais ou menos, né, esse mundo aqui. Né? Os homens,
enfim, essa terra aqui. Mas o Senhor Jesus falou que a vontade de Deus é feita nos céus. Por quem? Como? As Escrituras ensinam, né, que há uma criação celestial. Há criaturas, né, espirituais, celestiais. Há um mundo que nós não conseguimos descrever, né? Paulo, ele viu um pouco dessa glória eterna e ele disse que não dá para falar, porque se ele fosse falar, ele ia estragar, né? Mas a verdade é que o Senhor disse que lá a vontade de Deus, ela é feita plenamente. Podemos dizer, irmãos, que lá ela é feita com muito entusiasmo. Você acha que nos céus a vontade de Deus é feita assim, na marra, assim, né? Que os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, né? E tudo que Deus criou, que pertence a esse mundo celestial, faz a vontade de Deus com bico, né? Bicudo, meio na marra, né? Não é assim. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, né? Imagine um mundo onde é completamente cheio, né, dessa vontade perfeita de Deus sendo realizada. É prazeroso, é alegre, é festivo, é cheio de temor, é cheio de tudo que a gente conseguir imaginar, né? De belo, de grande, existe lá. E o mais importante de tudo isso é que é para a glória de Deus. É para satisfação de Deus. É para a alegria do próprio Deus. Porque a vontade de Deus que está sendo plenamente feita lá no céu é o próprio Cristo Jesus, na sua criação gloriosa e celestial. Lá, com certeza, ela é feita de todo o coração. Eu já citei aqui João 4, né, 32, 34, na fala do Senhor Jesus com os apóstolos, quando eles pararam ali em Samaria, e os apóstolos foram comprar comida e depois ofereceram a comida para o Senhor Jesus, e ele disse, mas eu tenho uma comida melhor, né? E a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. O Senhor Jesus era alguém completamente governado por isto. Às vezes, olhamos errado, né, para o momento que o Senhor Jesus chora ali no Getsêmani e ora pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice. E ele soa sangue. E a gente não precisa de muito para começar a achar que o Senhor Jesus estava louco para fugir dali, né, querendo escapar daquela situação. Mas com certeza não era isso, porque ele mesmo declarou ali que morrer naquela cruz era a vontade do Pai.
E não há nada melhor, mais glorioso, mais bendito, mais cheio de júbilo do que a vontade de Deus sendo realizada, sendo manifesta. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse, ele se tornou obediente até a morte. Sim, e morte de cruz. O maior espetáculo de glória que existe nos céus e na terra é a vontade de Deus sendo realizada. E não há nada mais glorioso do que isto, para a criação do Senhor participar. E o Deus infinito e invisível se manifestou em Cristo Jesus e nos revelou isto. Abriu os nossos olhos e hoje nós podemos conhecer a vontade do Senhor para obedecê-lo. Felipe queria ver o Pai, mas o Senhor falou, já estou aqui faz tempo. Às vezes, irmãos, nós oramos a Deus querendo saber a vontade dele para ver se vamos comprar um carro novo, ou se vamos trocar de emprego, ou se vamos mudar de casa. Mas isso deve ser orado, sim, mas isso não é nada perto do que realmente importa. Mas se orarmos a Deus para Ele mostrar para nós esta vontade dele que é feita nos céus e que Ele quer que ela seja feita aqui na terra, nós vamos ser colocados pelo Espírito de Deus face a face com o Senhor crucificado. E só depois disso podemos dizer que estamos vendo a vontade de Deus para a nossa vida. E se andarmos nas pegadas do Senhor, se o Cristo da cruz se manifestar através de nós, então a vontade de Deus está sendo feita na terra também. Ela nunca será feita lá no mundo, naquele que não é regenerado. Ela sempre será feita na sua casa, na sua igreja, na vida dos seus filhos, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude. E que se fizemos muitas vezes até hoje nessa oração apenas como uma oração para ser repetida, que não seja assim mais, né, conosco. Mas que o Senhor nos revele a sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos em nome de Jesus